Então, todo esse período é um período de estruturação. A lua nova em Capricórnio, ela traz um período de estruturação, né, inteiro. Né? Lógico que tem os outros signos envolvidos com as outras fases, mas como tema central, um período de estruturação. E essa estruturação, já no mapa mesmo da lua nova, ela tem um desafio muito forte, que é alinhar aquilo que a gente faz, as decisões que a gente toma na prática, de maneira prática e concreta, com aquilo que a gente acredita. Porque, normalmente, tem uma coisa muito desalinhada entre o que a gente acredita e o que a gente, de fato, faz. Muitas vezes porque a gente tem obrigado a fazer, a gente se sente obrigado a, por causa de outras pessoas, por causa das leis lá, das regras do trabalho, por causa do tipo de atividade que a gente faz, até no campo profissional. Então, a gente tem, às vezes, muita dificuldade de conseguir praticar o que a gente acredita. Isso são dificuldades naturais. Mas também tem pessoas que normalmente já têm um certo desvio comportamental e já faz tudo que não acredita. Ou ao contrário, acredita e não faz mesmo. Tá? Então esse período é um período de estruturação, de reestruturação, de criação de novas condições, né, de base, para você conseguir primeiro entender o que é que você não está fazendo, o que você não está praticando. Você acredita, mas não faz. Né? Então, sei lá, qualquer bobeira, às vezes, né? Eu acredito, por exemplo, eu acredito nessa parte espiritual. Mas eu não falo nada e nem faço nada, porque o que os outros vão dizer? É isso. É um desvio comportamental. Por que eu não me comporto daquele jeito que eu acredito? Né? Eu acredito, eu tenho fé, eu acredito, então eu gosto dessa prática religiosa. Bom, então vai lá, né? Não é? Eu gosto de ir na missa, eu gosto do ritual católico, é uma crença. Então vai na missa, né? Não, eu não pratico. Mano, então tem alguma coisa errada, porque Capricórnio e Júpiter, que é o planeta que está desafiando essa alunação, ele está dizendo isso, ele está falando assim, não pode haver essa duplicidade, né? Você crê, mas você não pratica, sei lá por quê. Então tem alguma coisa que está errada. Né? E fica criando dentro da gente um conflito. Isso num sentido, eu falei num sentido pessoal, mas vamos colocar isso em qualquer sentido, não é? No sentido, em todas as esferas da vida, não só no sentido espiritual, religioso, em tudo. Né? Eu acredito que temos que ter esse tipo de comportamento, mas eu vou e não faço porque lá na empresa ninguém faz. Mas ninguém faz, se você acredita, você faz. Mas se ninguém faz e eu faço, o que os outros vão dizer? Entendeu onde está o ponto? E isso pequenas coisas, depois são médias coisas e grandes coisas. Ou seja, se a gente analisar, a gente vive fazendo isso o tempo todo. E preocupado, normalmente, com essa questão da cultura geral. Né? O que são as normas gerais? As normas falam que não pode tal coisa. Aí eu não faço, mas eu acredito que é bom. Mas eu não faço. E por que são as normas gerais e a cultura geral? Porque Júpiter fala disso. Fala das regras, das leis, da sociedade, da cultura que a gente está envolvido. E a quadratura, que é a tensão que a gente tem nesse mapa de lua nova. Vou até mostrar. Vamos ver se consigo mostrar aqui o vermelhinho. Né? Olha lá, tá vendo? Lua e Sol juntos nesse signo aqui de Capricórnio. E aí a gente tem um risquinho vermelho, para esse planeta aqui embaixo, né? Mostrando, então, a quadratura com esse aqui, com o planeta Júpiter, tá? Esse aqui. Ou seja, esse desafio é um desafio de paradigmas, é um desafio de crenças, é um desafio de padrão mental, é um desafio de conjunto de ideias. O que a gente de fato acredita em tudo, em todos os aspectos, tá? E aí entra uma coisa que eu falei quase o ano inteiro, porque é uma temática do ano, e agora eu vou falar de novo nesse mapa, que são as questões das fake news, né? Ou seja, as correntes de WhatsApp, as benditas correntes de WhatsApp. A gente recebe 1.500 notícias, informação, gente falando que vai descer a nave espacial agora, as outras pessoas falando que não. Não existe um monte de temas. Eu falo de ET porque normalmente é um tema recorrente nas correntes de WhatsApp.
a turma, porque vai acontecer não sei o quê, porque vai acontecer agora. Essas questões aí, fica essa ansiedade generalizada, né? Porque a gente tem ânsia de mudança, a gente tem ânsia de coisas diferentes, a gente quer que aconteça coisas novas. A gente muitas vezes está cansado de ter aqueles mesmos problemas, então a gente fica com aquela ansiedade. Essa quadratura é um aumento de ansiedade, mas sem critério. É um aumento de ansiedade, uma facilidade de acreditar em qualquer coisa que aparece. Porque alguém disse. Mas quem disse? Como disse? Quando disse? O que exatamente disse? A gente não faz essas perguntas que são capricornianas. A gente fica na questão, falaram. Ah, falaram. Alguém disse. Sei lá se alguém disse. Alguém disse que disse, né? Alguém me contou que falaram para essa pessoa. Ou seja, olha como é que fica essa questão de comunicação. Então, a quadratura Júpiter, ela mexe com tudo isso. Mexe com aquilo que a gente acredita, mexe com a questão da gente ter ética, né? Então a gente pode se perguntar também se estamos tendo ética nos nossos comportamentos, se estamos tendo uma ética nas nossas estruturas, se a gente de fato está vivendo aquilo que a gente acredita, né? Tudo isso passa por esse questionamento dentro desse mapa. Aliás, é o aspecto mais forte de tensão que tem nesse mapa, que é a quadratura Júpiter. Considerando esse mapa como um mapa orientador de todo o período, dá para dizer que todo o período é um período de uma certa reestruturação daquilo que a gente acredita. Porque quando começa essa loucura, esses fanatismos, essas loucuras de informação, que não tem nem pé nem cabeça, a gente pode, nessa hora, parar, olhar e falar, não, peraí, tem sentido isso? Tem estrutura isso? Tem fundamento isso? Que é uma perguntinha básica dessa questão capricorniana. Não tem nenhum fundamento, então não vou ficar acreditando. E muito menos fazendo algo com aquela crença que não tem nenhum fundamento. Pronto, descarta e segue adiante. Não perde tempo, não perde energia, não gasta dinheiro. Às vezes se gasta um dinheiro danado com tudo isso também, né? Tem os aproveitadores, tem os oportunistas, sabemos tudo isso. Então, essa quadratura, na minha interpretação, é uma quadratura que ajuda, lógico que é quadratura, é tensão, é conflito, mas ajuda a gente também a se decepcionar, ajuda a gente a ter desilusões, decepções, né? Desapontamentos. Porque nessa hora que você fica desiludido, desapontado, né, que Júpiter também tem essa função, o que acontece? É aquele momento, então, de reestruturar. Toda vez que você cai de alguma ideia que não é muito certa, que não tem fundamento, vai chegar uma hora que você vai sofrer um pouco, mas depois você vai falar, bom, tem que reerguer, tem que criar uma nova estrutura mesmo. E aí nós temos o outro ponto do mapa, que são os trígonos, na verdade, com o planeta Urano. Então nós temos Mercúrio e Vênus fazendo trígono a Urano. Então, trazendo para a gente, né, principalmente a questão de Mercúrio trígono Urano, o novo, a ideia nova, né, o paradigma novo, aquela ruptura com esse padrão velho, antigo, obsoleto, que já não funciona mais, mas a gente fica preso nele. Porque alguém disse, né, aquela história. Porque, todo mundo da família é assim. E daí? Você não é. Se todo mundo da família você não é, fazer o quê? Né? As pessoas são e você não. Tudo bem também. Então, Urano é aquele que ajuda nesse sentido, e é trígono, não é quadratura, não é conflito, ajuda você a aceitar o novo, aceitar o diferente, aceitar a originalidade. Porque às vezes o problema não é que você não sabe a sua diferenciação, a sua criatividade. É a coragem de ser aquilo, né? É a coragem de falar, todo mundo é e eu não. Fazer o quê? Essa força de ser único, singular, individual e ir mesmo assim, sem você se preocupar com a aprovação dos outros, é Urano. Então, a jogada desses dois, né, desses dois pontos do mapa, eu entendo como um momento muito bom mesmo para pôr abaixo estruturas obsoletas. Pôr abaixo, entendeu? Romper. E aceitar o novo. Não adianta, às vezes não dá para se encaixar. Às vezes o caminho não é a gente tentar encaixar no quadrado. Eu vou colocar a estrutura familiar, porque Capricórnio é o oposto de Câncer, né? O oposto de Caranguejo, é um eixo que fala muito da família. Ou da sociedade, ou da pátria, ou dos grupos, né? Dessas sociedades onde a gente tem um conjunto de regras para seguir. Então, às vezes, o caminho não é tentar se enquadrar. Às vezes, o caminho é ter coragem de ser aquela pessoa diferente. De pensar diferente. E esse é o tributo a ser pago.
Porque é muitas vezes mais difícil. O preço a se pagar para as pessoas que precisam se enquadrar, né, numa caixinha, às vezes é muito mais alto do que o preço que se paga de ser diferente e ser rejeitado. A gente não para pensar isso, porque a gente é educado para tentar se encaixar o tempo todo, fazer o que todo mundo fala que é correto, né? O Capricórnio, fazer o que as pessoas acham que é o certo, então não fazer diferente, porque ninguém faz assim, ninguém tem essa ideia, ninguém tem essa religião, né? Essa religião não pode, ninguém tem essa forma de pensar, de ser, de existir. Mas o preço que se paga tentando se enquadrar para algumas pessoas, aliás, para muita gente, é muito maior do que o preço de ser diferente e ficar sozinho. Porque a gente fica sozinho um tempo, depois a gente encontra os nossos. Porque os outros também se juntam a gente. Aqueles que também vivem essas coisas vão e se juntam. Então, o preço é muito maior. Porque é o preço da sua energia, da sua felicidade. Você está colocando lá para frente a sua oportunidade de ser feliz. E é uma vida só, né, gente? Essa vida agora é uma só. Pode ser que a gente reencarne, mas é outra história, outra vida, outra pessoa, outra personalidade. O seu mapa agora é um só, é esse agora. E a gente fica jogando lá para frente, esperando sei lá o quê, né? Esperando as permissões, né? Permissão da família, permissão da sociedade, permissão do chefe, permissão do marido ou da mulher, permissão dos filhos, permissão do cachorrinho, do papagaio, do periquito, do gatinho, permissão de todo mundo. E com isso o tempo vai passando. Então, tempo é outra questão ligada a essa alunação de Capricórnio. Tempo. A gente analisar o tempo não olhando o relógio, né, olhando a nossa agenda, mas é olhar o tempo nesse contexto, que de fato tempo é uma coisa muito preciosa. Mesmo. A gente tem que valorizar, porque ele não vai voltar. E a gente esbanja, joga fora, fica naquele trabalho que detesta, naquele trabalho que te desgasta, porque tem que trabalhar, tem que ter dinheiro. Sim, mas tem vários trabalhos para ter dinheiro. Mas a gente não enxerga isso, porque o medo de não ter, olha lá, tudo Capricórnio, né? O medo de não ter, ou o medo de ousar, o medo de arriscar, também fica maior, né? E aí a gente tem os agravantes. Os agravantes são os momentos que a gente vive. Em alguns momentos da história, a gente vive, de fato, situações que a gente tem que ter um pouco mais de reflexão. Então agora a gente está prestes a entrar numa certa recessão, tá complicado, o mundo inteiro tá, não é o Brasil, não é Portugal, o mundo inteiro, os juros só aumentam, né? Ninguém tem previsão de abaixar esses juros para poder conter a inflação, mas a inflação também tá alta, como nunca teve. Tudo isso a gente perde poder de compra, acaba dando mais medo. Quem está em trabalhos ruins não quer sair, porque pelo menos esse na mão. Então tudo isso vira o quê? Uma coisa mais complicada. Legal, temos que ter aquele trabalho que a gente não gosta, por exemplo, tá? Então, já que aquele trabalho não tem, eu não gosto, mas eu tô lá, e tentando me enquadrar, o que a gente faz nas horas vagas? Porque você não fica trabalhando 24 horas do dia. Então, naquelas horas vagas, aí sim, vai buscar o que você gosta. Já que não tem jeito no trabalho, vai para o outro lado. Aí entra aquele outro problema. Vamos lá nos outros problemas. Mas nas horas vagas eu tenho que arrumar casa, fazer comida para todo mundo, e não sei o que lá. Bom, então, de novo, outro problema. Tá vendo? Como o problema não era o emprego, o problema não era exatamente o trabalho, mas são as crenças, né? Então, esse mapa, ele é um mapa que está ajudando a gente a entender isso, né? Que precisa reestruturar essa forma de pensar, esse paradigma mental. Porque é uma questão de primeiro de pensamento e depois de ação. Quando a gente tem uma atitude sem o pensamento estar atrelado, a gente tem uma vez, duas, na terceira não tem mais. Ou seja, você não muda o comportamento. Não tem como mudar um comportamento se você não faz um trabalho profundo daquela crença que leva ao comportamento. Esse que é o ponto, né? Então, é pra gente aprofundar, aproveitar que é lua nova, lua de planejamento, aprofundar nesse tema. O que a gente vai ter que reestruturar? Que bases nós vamos ter que mexer dentro de nós? E lógico, do ponto de vista pessoal primeiro, porque qualquer negócio vem depois de você, né? Primeiro é a gente que decide, a gente que começa negócios, é a gente que trabalha. Então o ser humano está em primeiro lugar, né, nesse ponto. Então primeiro pensar em você o que é que você tem que mudar. Não é o que os outros têm que mudar para fazer você ficar feliz.
Porque não adianta, os outros não vão mudar porque você quer. É você, primeiro, para depois ver como é que os outros agem, como é que eles estão se comportando, como é que eles estão fazendo. Mas primeiro esse profundo autoconhecimento, tá?